tópico de número 3. Propósito e mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões e mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, cristãos enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, é o que nós precisamos atentar aí para o propósito e mensagem da carta aos Efésios. Como nós vemos aí, o apóstolo Paulo, como falei no tópico anterior, foi muito usado por Deus, com sinais, maravilhas, poderes sobrenaturais que Deus usou o apóstolo Paulo para pregoar a sua palavra, anunciar o seu evangelho. Então, como era uma cidade, uma metrópole, aproximadamente 500 mil habitantes, uma cidade portuária, uma cidade turística, uma cidade que é onde o templo aqui da deusa Diana dos Efésios era um colosso, era algo suntuoso, algo muito belo, muito grande, muito majestoso. Então atraía muitas pessoas e cada uma delas com a sua crença, com as suas atividades religiosas. E ali muitas delas, através de Paulo e os outros que pregavam a palavra, elas iam sendo libertas desses cultos a deuses estranhos, elas iam sendo libertas. Então, este povo aí, como aqui o escritor coloca, que haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico. Então, você pode estar se perguntando aí, que mundo é esse? Né? Então nós precisamos aqui trazer aqui para uma explicação para vocês. O período helenístico foi marcado pelo domínio do Império Macedônio sobre a Grécia. Localizados em uma região ao norte da Grécia, eram considerados bárbaros pelos povos gregos. Eram bárbaros, maus. Liderados por Filipe II, conseguiram conquistar toda a Grécia em 338 a.C., marcando o início do período. Então, esse mundo helênico, mundo dos bárbaros, as pessoas rudes da época, e aí eram práticas de magia negra, de ocultismo, de deuses estranhos. Então esse povo estava com, nós costumamos dizer hoje, com os carrapichos, Quando a pessoa vai numa mata, vai no meio do mato, quando ela volta, ela vem cheia de carrapicho. E aí, quando ela vem para sua casa, ela vai tirando os carrapichos, porque estava no mundo, num local, inóspito. Então, uma das mensagens do apóstolo Paulo em Éfeso
era justamente isso, quebrando aí essas crenças e mostrando a verdade do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Então, mostrando aí condenando aí essas atitudes aí e revelando aí que Cristo está no controle do universo, como vemos aí em Atos, em Efésios, capítulo 1, verso 20 e o verso 22. Então, mostrando aí esta realidade aí. Vamos lá. Efésios, abra sua Bíblia aí. Efésios, capítulo de número 1, verso 20 ao 22. Vamos ler aí. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, uma das mensagens do apóstolo Paulo aos novos convertidos de Éfeso era justamente para quebrar esta narrativa que outrora eles haviam sido ensinados aí nas suas religiões sobre o poder dos deuses dele, a grandeza dos deuses dele. Então, ele vem aqui trazendo essa mensagem para ele que manifestou em Cristo ressuscitado dentre os mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, Jesus, quebrando esse conceito dos ensinamentos errôneos que esses novos convertidos outrora tinham tido. E aí vai mostrando a eles aí esta verdade do Evangelho. Então, você precisa atentar aí para esta observação do apóstolo Paulo. E aí nós vemos aqui outro ponto, que é possível perceber também, ele dando uma ênfase do apóstolo Paulo no passado daqueles cristãos. Como eu falei no tópico anterior, né? Eles eram, por ser uma cidade turística, uma cidade onde muitas pessoas ali, os transeuntes, passando por ali, então havia muita promiscuidade, muita sexualidade e muita bebedeira. E ali também vai destacando aí essa observância aí do apóstolo Paulo, ensinando eles ali. E aí, mostrando mais uma vez aí que, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, como vemos aí em Efésios capítulo 2, no versículo de número 10. Capítulo 2, versículo de 1 a 10 aí, trazendo aqui: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, os quais todos nós também andávamos, quando desejamos a nossa carne. E aí ele vai decorrendo a mensagem do capítulo 2, mostrando para ele: estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E aí ele vai trazendo aqui no verso 10, porque somos feituras suas e criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então ali ele vai de encontro àqueles novos convertidos, mostrando para eles a nova realidade que eles deveriam ter a partir daquele momento. Nova vida, nova criatura. Então, as coisas velhas se passaram. Então, momento daquelas atividades errôneas, Paulo estava mostrando para eles ali
o comportamento que eles deveriam ter de agora em diante. Então, por isso, esta carta é apontada pelos estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo e a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Tomaram uma aguinha. Então, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta do controle do diabo, contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e a prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e que se espera que a igreja faça. Então, vem mostrando aí esta realidade para a igreja do Senhor. Então, neste momento aí, trazendo, e o interessante aqui, que o apóstolo Paulo, logo na sua conversa com aquele povo, chegando ali em Éfeso, ele vai logo perguntando a eles. E disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aqui nós bem sabemos, e o apóstolo Paulo muito mais, que o homem e a mulher, quando ela se rende a Cristo, ela aceita Cristo, ela se coloca numa condição do reconhecimento do senhorio de Cristo sobre ela, sobre a sua vida, fazendo de Cristo o seu Senhor e o seu Salvador. O apóstolo Paulo sabia de antemão, ao abordar aqueles homens, que o texto vai dizer que era aproximadamente uns 12 varões, dizendo: já recebestes o Espírito Santo? E eles nem sabiam. Por que desta pergunta do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo bem sabia que o homem e a mulher de Deus, ela só irá ter êxito na sua vida, na sua caminhada cristã, se ela receber o Espírito Santo como um batismo, for batizada no Espírito Santo. Por quê? Porque ela vai ser fortalecida, vai ser embrutecida, vai ter capacidade de resistência à ação do inimigo, à ação da sua própria carne. Porque simplesmente aceitar a Cristo, ter esta atitude nobre e linda, que todas as pessoas devem partir dessa premissa, se render a Cristo e aceitar a Cristo, e logo em seguida buscar o batismo com o Espírito Santo, para ter o revestimento de poder sobre a sua vida e também ter essa capacidade, esse revestimento para suportar as paixões e ter o controle da sua vida. E aí, o apóstolo Paulo, cheio do poder de Deus na sua vida, ele, ao interrogar esses varões, e os varões não sabiam, e logo após ele vai e diz para aqueles homens ali. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João os batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que se cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo.
e ouviram e foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Ou seja, foram capacitados ali, receberam o batismo com o Espírito Santo para ter um fortalecimento, uma capacitação, um revestimento de poder, para poder suportar e ter esta bênção na sua vida, para resistência e o poder de Deus, a capacitação também para pregar o Evangelho, o revestimento de poder para eles. Então ali, a mensagem, o propósito e a mensagem dessa epístola não estava diretamente, mas no contexto ali dos novos convertidos, Paulo foi percebendo que eles precisavam de uma mudança de vida, de uma busca, do revestimento do Espírito Santo para capacitação de servir a Cristo e uma mudança de vida. E o aconselhamento para os pais, para os filhos, para os patrões, para os empregados, os servos, e ali trazendo esta mensagem para eles, lapidando-os, moldando-os segundo o caráter de Cristo para eles naquele momento ali. E ali eles precisavam desta mensagem para manter, a sua vida pautada na palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo vem trabalhando com eles ali sobre essa mudança aí. Então eles vêm tirando aí esse conceito, Então o Espírito Santo ali foi fundamental, o ministério do Espírito Santo em Efésios, porque revestiu os novos convertidos para que eles pudessem suportar aquela situação e vencer, pelo poder do Espírito Santo, as suas paixões, as suas naturezas, e também vencer o mal, porque aquela cidade de Éfeso era uma cidade onde o diabo ele tinha uma certa influência sobre aqueles moradores, sobre aquela população. E ali eles tinham o diabo tinha uma influência enorme ali. Então o apóstolo Paulo muito bem sabia que o novo convertido ele tinha que ser batizado nas águas, no batismo do arrependimento e também com o Espírito Santo. Por quê? Para o revestimento, para poder resistir e ter a autoridade de Deus, na unção do Espírito, para poder resistir ao diabo, agir como pregadores do Evangelho naquela localidade. Então, a ação do Espírito Santo ali foi algo fundamental para o início daquela igreja em Éfeso. Então, precisou aqui deste momento. Então, nós vemos aqui a síntese do tópico 3. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e o seu corpo. Então, é o que nós vemos aqui. Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e a igreja, o seu corpo. Então, essas são as duas temáticas deste texto. E aqui nós vamos partindo para o final. A conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo reforça o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, e a batalhar contra as forças das trevas. Então, vamos recapitular aqui, para refletir. A respeito da carta aos Efésios, saudação aos destinatários, você pode responder aí. Como o apóstolo se identifica nas 13 cartas de sua autoria?
ele se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Em que período foi escrita essa epístola? A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso. Qual era a maior fonte de renda da cidade de Éfeso? Como falamos, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. E também aqui, abro um parênteses, de imagens de escultura que eram fabricadas ali. Cite alguns líderes importantes que passaram pela igreja de Éfeso: Apolo, Priscila e Áquila, Timóteo e o apóstolo João. O que podemos considerar em relação a algumas intenções do autor? Podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Então ali ele falou para pais, falou para filhos, falou para maridos, falou para as esposas, falou ali para os novos convertidos, para as suas mudanças de vidas, falou ali sobre os falsos ensinamentos que aqueles novos convertidos tinham ali das suas religiões antes de aceitar a Cristo, né, das magias, dos deuses ali, ele vai quebrando ali esses ensinamentos. Então ali uma palavra pastoral, uma carta pastoral para tratar com aquela igreja que estava se formando ali. E essa, meu querido, foi a lição de número 1, a nossa primeira lição e também a nossa primeira EBD online, né? E há outras, se até assim for mantido o decreto municipal aí de não ter cultos na igreja, nós vamos aperfeiçoando ainda mais esta EBD online. Eu quero agradecer aí a sua audiência, a sua participação aí do outro lado aí da nossa telinha. Você que participou, eu agradeço aí a sua participação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.